Olá pessoal, bem-vindo ao carro e hoje nós vamos falar sobre quantos soldados alemães serviram durante a Segunda Guerra Mundial e também qual o número de baixas que eles sofreram, né? Hoje nós vamos falar basicamente sobre as Forças Armadas alemãs, tá? Não vamos focar nem na Itália nem no Japão, que é a força do eixo, tá? Vamos ficar mais focado ali nas forças da Alemanha. Pessoal, antes de continuar, peço a vocês que se inscrevam no canal, quem não é inscrito, ok? Ative o sininho, deixem o like, ok? E se estiver sendo útil para vocês e vocês tiverem condições para fazer isso, eu vou pedir para vocês que ajudem o canal através do Pix, que está passando aí embaixo, tá? É o Gmail, wlopes2012@gmail.com. Quem conseguir fazer um auxílio a partir de R$ 20 e quiser que o nome apareça, eu vou colocar o nome nos créditos, tá? Eu vou colocar o nome de vocês aí nos créditos como pessoas que estão ajudando aí o nosso canal, que tem um cunho informativo, né, e educativo no sentido de ensinar o que foi o maior conflito da história da humanidade até hoje, tá? Até este exato momento em que eu estou gravando o vídeo, foi o maior conflito, mais sanguinário, o que levou mais gente e praticamente foi o último grande até o momento conflito global, né? Porque os tempos estão estranhos aí. Mas vamos lá, pessoal. É importante a gente notar o seguinte, que o, o exército alemão, mais conhecido como Wehrmacht, durante um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, eles já estavam treinando e já estavam aumentando os seus efetivos ali na década de 30, quando Hitler assumiu o poder, ok? Mas antes de Hitler assumir o poder, a Wehrmacht não tinha era menos que 200 mil homens, era entre 100 mil, cento e poucos mil, ok? Era um exército para aquela época considerado um exército muito baixo, né? Muito, apesar da experiência alemã em conflito, ah, como eles perderam a Primeira Guerra Mundial, houve quase que um desmonte do exército alemão. Porém, quando Hitler ele chegou no poder, ele imediatamente começou a fazer o rearmamento alemão, que durou ali a partir de 33, quando ele chegou até 39, na verdade, né, quando iniciou o conflito. Mas durante o conflito também o rearmamento continuava, né, porque ali já era o conflito, então tinham que se armarem ainda mais para fazer os conflitos. Ok, pessoal? Pessoal, vou citar aqui números, tá? A partir de 1939 até 1945 por arma. Arma que a gente fala, vamos lá. Ah, as Forças Armadas alemãs da Alemanha era dividido naquela época, né? Segunda Guerra, basicamente em quatro eixos, ok? A Wehrmacht, que é o exército alemão, a Luftwaffe, a Luftwaffe, que é a Força Aérea, a Kriegsmarine, que é a Marinha de Guerra, e a Waffen-SS, a tão temida SS. Inclusive, eu até fiz um vídeo recente aí sobre o chefe da SS, o Heinrich Himmler, ok? Mas vamos lá. Eu vou citar aqui, vai ser número, ok? Mas não vai ser chato nem difícil, não. Pessoal, em 1939, o exército da Alemanha, a Wehrmacht, tinha em torno de 3.700.000 homens à sua disposição. Já em 1940, esse número aumentou, lembrando que a guerra começou em 39, tá, pessoal? Então, em 1940, já no meio do conflito, esse número aumentou para 4,5 milhões. Em 1941, aumentou para cerca de 5 milhões. Entre 1939, 1940 e 41 foi a época em que
as forças armadas alemãs da Alemanha, tá? Mas conseguiu êxito. Foi a época em que eles conseguiam vencer as batalhas. A virada foi a partir de 1900, a virada propriamente dita, quando os exércitos, as forças armadas da Alemanha, na época a Alemanha nazista, né, começou a perder a guerra foi em 43, ok? As grandes batalhas, os grandes conflitos. Mas já a partir de 1942 já se via um cansaço, já se via assim que o exército alemão estava chegando no limite. Ok, pessoal? Mas vamos lá continuar. O exército em 41 tinha cerca de 5 milhões de homens. Em 1942, cerca de 5 milhões e 800 mil, deu um salto aí de mais 800 mil homens para o front, né? Em 1943, deu um salto também, foi para 6 milhões e 550 mil. Já em 1944 começou aí um declínio, né? De 6 milhões e 550 mil para 6 milhões e 510 mil. Isso já mostra que o exército já estava no limite, já estava cedendo, ok? As derrotas começaram em 43, mas elas se atenuaram mais em 44 e 45. Só para vocês terem uma ideia, já no ano de 1944, já sabiam que a Alemanha nazista ia perder a guerra, só não sabiam quando. Tinha gente que na época fazia aposta que até o Natal de 44 a Alemanha iria sucumbir, mas não, ela resistiu até ali próximo, até maio, né? Vamos dizer assim, até praticamente quase que o meio do ano, né? Do ano de 45, ok, pessoal? Mas já em 44 já havia uma certeza, tanto dos aliados, até mesmo do pessoal dos nazistas, de que haveria uma derrota. O exército em 1945 e 1944 tinha 6 milhões e 510 mil homens na ativa no front. Em 1945 esse número reduziu para 5 milhões e 300 mil homens na ativa. Ok, vamos falar da Luftwaffe agora, que é a Força Aérea Alemã. Em 1939, a Luftwaffe tinha um efetivo de 400 mil homens. A Luftwaffe foi a força que teve percentualmente o maior aumento de pessoas servindo quando o conflito começou. Só para vocês terem uma ideia, esses 400 mil que serviam em 1939, a Luftwaffe deu um pulo, um salto no ano seguinte, né, 1940, para 1 milhão e 200 mil homens, ok? Um salto aí multiplicou por 3 o número de pessoas que serviam na Força Aérea Alemã. Então, percentualmente, foi a força que mais teve um aumento nessa época. Em 1941, a Luftwaffe saiu de 1 milhão e 200 mil para 1 milhão e 680 mil. Em 1942, para 1 milhão e 700 mil. Em 43, oficialmente o número continuou em 1 milhão e 700 mil, ou seja, não houve nenhuma mudança entre 42 e 43 drástica que diminuísse o número da Luftwaffe, porém, já em 44, a Luftwaffe ela começou já a perder, já estava, né, num processo de declínio e ficou com 1 milhão e 500 mil pessoas servindo, ok? E já em 1945 aí caiu bastante. No ápice chegou a 1 milhão e 700 mil servindo. Em 1945 voltou aí a cerca de 1 milhão de soldados. Soldados que eu falo aqui, pessoal, é entre o pessoal que está servindo nos aviões, tá? Claro, os pilotos, o pessoal do bombardeio, o pessoal
que cuida ali da técnica, da tecnologia, enfim, os técnicos, né, que eu tô falando, é todo o pessoal, também a armada, o pessoal que faz, para quem não sabe, né, na Força Aérea existe a infantaria da Força Aérea. Toda Força Aérea ela tem a sua infantaria. Muita gente quando pensa em Força Aérea pensa só no piloto de caça, mas não, tem a infantaria, que é o equivalente ao exército, porém da Força Aérea, ok? Agora nós vamos falar da Kriegsmarine, que é a Marinha de Guerra alemã. Ela também deu um salto. Em 1939 tinha 50 mil pessoas que estavam servindo. Em 1939, no começo da guerra. Em 1940, um ano depois, foi para 250 mil, ok? Também foi um salto muito grande percentualmente, ok? 1941 de 250 mil para 400 mil, a 1942 para 580 mil, 19... é muito interessante que em 1943 foi para 780 mil, prestem atenção nisso, e em 1944 a Kriegsmarine foi para cerca de 810 mil. Em 1944, tanto o exército quanto a Força Aérea Alemã já estava começando a diminuir os seus quadros. Por quê? Porque eles já estavam perdendo muitos homens na frente de batalha e não estava conseguindo repor. Então, como eles não estavam conseguindo repor na mesma velocidade, o número começou a cair. Porém, por incrível que pareça, a Kriegsmarine, a Marinha de Guerra alemã, até o ano de 1944, ela continuou crescendo em número de pessoas que estavam servindo. Estava em cerca de 810 mil. Agora, já em 1945, a Kriegsmarine ficou ali com cerca de 700 mil homens servindo nas fileiras ali da Marinha de Guerra da Marinha de Guerra da Alemanha nazista, né? Agora o quarto braço, a tão falada Waffen-SS. Waffen-SS, ok? Pessoal, em 1939 havia cerca de 35 mil homens na Waffen-SS no começo da guerra. Em 1940 também aumentou, claro, foi para cerca de 50 mil. Em 1941 foi para cerca de 150 mil homens. E aí só foi crescendo, né? Em 1942, cerca de 230 mil homens. E aqui também é muito interessante notar que a SS foi a única força que foi até o fim da guerra crescendo, tá? Em 42 tinha cerca de 230 mil homens, em 1943 450 mil homens, em 1944 600 mil homens servindo, e em 1945, no final da guerra, com a Alemanha perdendo já vários territórios e tendo seu próprio território invadido, né? Claro, eles declararam guerra para vários países, avançaram e depois retrocederam e depois foram invadidos, claro, isso é óbvio. Mas em pleno ano de 1945, a SS conseguiu crescer de 600 mil para cerca de 830 mil homens em suas fileiras. Pessoal, a SS, eu não vou dar muito spoiler não, porque eu fiz um vídeo sobre o Heinrich Himmler, o chefe da SS, e eu posso fazer também um vídeo mais específico sobre a SS. A SS ficou responsável de todos os ramos, tá, das forças armadas alemãs. O ramo que mais ficou responsável pelas perseguições das minorias étnicas, entre elas a mais conhecida ficou conhecida. Desculpem aí a redundância, tá pessoal? Mas de todas as minorias que eles perseguiram, etnicamente a que ficou mais conhecida, né? A minoria que ficou mais conhecida na Europa
pela perseguição foram a dos judeus. E quem ficou mais responsável por essa perseguição? A SS. Uma informação, é, o, os campos de concentração que se transformaram logo depois em campos de extermínio, depois eu posso fazer um outro vídeo falando melhor sobre isso, e os campos de extermínio, na verdade, eles eliminaram, se é que eu posso usar esse nome, esse termo, né, aqui no YouTube, eles eliminaram um número maior de pessoas conforme a guerra ia acabando. E quem cuidava desses campos de concentração? A SS. Então vamos lá. Faz sentido o crescimento da SS quanto mais a guerra chegava ao fim. Por quê? Porque eles estavam desesperados, principalmente ali a partir de 43, 44, 45. Sabiam que ia ter provas, então eles começaram a queimar os documentos e não só queimar os documentos, queimar ali havia vários tipos de métodos para eliminar quem eles estavam perseguindo, né? Desde através das câmaras de gás e logo depois queimando em fornos. Então, dá para perceber por que que a SS, mesmo com a Alemanha a partir de 43 e principalmente em 44, 45, recebendo muita derrota, a SS só conseguiu crescer ainda mais, passando de 450 mil em 43 para 600 mil em 44 e 830 mil em 45. Então isso faz sentido. Ok, pessoal? Isso bate, ok? É interessante a gente notar, vou falar aqui sobre as baixas, que nas fileiras, né, que um total, mais de 6 milhões de soldados foram feridos, né, durante a guerra, e estima-se que aproximadamente 5 milhões de soldados da Alemanha nazista e de outras nacionalidades que lutaram pelas forças alemãs, incluindo até mesmo ajudando a SS e os colaboracionistas estrangeiros, tenham sido mortos em ação, ou seja, cerca de 5 milhões, ok? De mortos por ferimentos devido às batalhas, às guerras, enfim, que eles estavam travando ali. E é importante a gente deixar uma coisa bem clara aqui. Sob a custódia, na Segunda Guerra Mundial, houve um número de 215 mil cidadãos soviéticos recrutados pela Alemanha. Aí muita gente vai perguntar, como assim 215 mil cidadãos soviéticos lutando pela Alemanha? Pois é, vamos entender esse caso. Muita gente imagina que a União Soviética era um bloco, apesar de ser um bloco conhecido como República Socialista tal, da União Soviética, muita gente achava que havia uma união só. Tipo assim, era tipo um país só que todos concordavam. Não, quando os alemães invadiram a União Soviética, cerca de 215 mil cidadãos soviéticos foram para a Alemanha, receberam uniformes do exército alemão e lutaram em favor da Alemanha. Provavelmente esses cidadãos que lutaram contra os próprios soviéticos, né? Os, entre aspas, eles lutaram contra os compatriotas, se é que eu posso dizer assim, né? Os compatriotas, provavelmente foi pessoas que foram perseguidas pelo regime soviético. Provavelmente foi isso, possivelmente sim. Por isso que assim que a Alemanha invadiu a União Soviética, né? E dentre a União Soviética eram vários países do leste europeu e o maior país da União Soviética é a Rússia. Teve russos, cidadãos russos que lutaram do lado da Alemanha nazista, ok? O número total é cerca de 215 mil. Pessoal, eu estou... Em nenhum momento a gente de fato teve paz na Terra inteira.
no planeta inteiro. E a Segunda Guerra Mundial, ela é um exemplo clássico do que o ser humano é possível, do que o ser humano consegue fazer e do que é possível para o ser humano, né, fazer durante uma guerra. Então, quanto mais o ser humano fica inteligente com a sua tecnologia, mais perigoso ele fica. Isso quer dizer que o ser humano não deve ter tecnologia, não deve ser inteligente? Não, porque tem coisas, por exemplo, na área da medicina, a evolução na área de engenharia, de medicina é bom. Agora, quanto mais inteligente o ser humano fica, mais terríveis ficam as guerras. Por quê? Porque mais tecnologia, com mais letalidade é aplicado. E isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Se a gente fazer uma comparação básica, a Primeira Guerra Mundial, cerca de 18 milhões de pessoas morreram. Algo em torno disso, tá, pessoal? Não é um número exato. E a Segunda Guerra Mundial, o número mínimo de mortos é algo em torno de 40 milhões de pessoas. Ok? Então fica aí o recado para vocês. Pessoal, novamente peço que vocês deem um like, tá? Quem não está inscrito no canal, se inscreve, porque eu agradeço a quem já se inscreveu no canal, tá? Agradeço quem já se inscreveu e ativou o sininho, mas tem gente que assiste aos vídeos, né? E não se inscreve, não ativa o sininho. E se você não se inscrever e não ativar o sininho e não dar like, o YouTube ele não vai entender que você gostou do vídeo. Ele não vai ficar mandando o vídeo para você, entendeu? Ele só vai, a IA do YouTube, a inteligência artificial, ela só vai entender que você gostou ou que você se interessou, achou interessante que a informação que eu estou passando para você, se você der like no vídeo e se você se inscrever e ativar o sininho. Ok, pessoal? E não se esqueçam, tá? Vou subir mais vídeo falando sobre o assunto, claro, né? O canal do YouTube que eu fiz aqui é para isso. Fala basicamente sobre a Segunda Guerra Mundial e também sobre geopolítica e geoestratégia. Tem mais vídeos chegando por aí, ok? Sobre esses assuntos. Pessoal, é muita coisa, tanto sobre a Segunda Guerra quanto a geopolítica atual. Então, assunto não vai faltar, ok? É isso aí, pessoal. O vídeo está encerrando aqui. Desejo a todos paz e fiquem com Deus.